Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E nesta videoaula vou explicar como se faz a leitura de gráficos de crochê de peças lineares e circulares. Quando acessamos o site da Círculo, por exemplo, ao consultar receitas, notamos que para cada receita consta um texto com informações como materiais necessários, descrição da peça e instruções de execução. E além do texto, como material de apoio, nós encontramos o gráfico, que também é conhecido como diagrama, ou seja, nada mais que uma representação visual dos pontos de crochê usado para a produção da peça. A partir do gráfico, você realiza a leitura dos pontos para compreender o processo de execução da peça, e é nele que você encontra informações como pontos utilizados, início e término da peça e as etapas de cada carreira. Nesta videoaula serão apresentadas as leituras de gráficos lineares e circulares. Leitura de gráfico linear. Como exemplo, escolhi um jogo americano do site da Círculo para ilustrar a leitura de um gráfico linear e farei uma pequena amostra para acompanhar o gráfico. Veja que, ao lado da imagem da peça pronta, temos um texto descritivo e logo abaixo temos a lista de materiais. Em seguida, encontramos um botão que direciona para o gráfico. Ao clicar neste botão, temos acesso ao gráfico em que faremos a leitura. Antes de iniciar a leitura, é necessário conferir a legenda de pontos. Nela são apresentados os símbolos de cada ponto e ao lado do seu respectivo nome. Observe que a corrente ela é representada por um círculo. O ponto alto tem a forma de um T maiúsculo com um traço em diagonal no centro. O ponto baixíssimo é um círculo preenchido e o ponto baixo ele é representado por um X. Após conferir a legenda, é que damos sequência à leitura. Veja que logo abaixo do gráfico temos a seguinte informação: inicie com 41 correntes, mais 3 correntes para virar do trabalho. Tendo como base essa informação, é que damos início à execução da peça. Então eu vou tecer aqui o total de 44 correntes. Finalizadas as correntes, observe que temos para a primeira carreira uma sequência de pontos altos, sendo um ponto para cada corrente de base. Porém, lá no cantinho do gráfico, vemos as 3 correntes elevadas para cima, que representam o início do ponto alto. Então, reservo 3 correntes para o início da carreira e teço um ponto alto para cada corrente. Finalizada a primeira carreira, vamos para a próxima. Ao observar a segunda carreira, temos 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Em seguida, temos um ponto alto. Agora, vamos tecer 2 correntes e pular 2 pontos de base e tecer 2 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto. Novamente, teço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço 2 pontos altos. Vamos seguir a carreira conforme a orientação do gráfico até a sua extensão. Concluída a segunda carreira, vamos para a terceira. Veja que na terceira carreira temos pontos baixos representado pelo ponto no formato de um X, sendo um ponto baixo para cada ponto de base, incluindo as correntes. Mas observe que para iniciar é preciso tecer uma corrente que representa o primeiro ponto baixo da carreira. Finalizada a terceira carreira, agora vamos para a quarta, em que nada mais é que a repetição da segunda carreira. Então, tecemos 2 pontos altos, mais 2 correntes, pulamos 2 pontos de base e tecemos mais 2 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. Você vai tecer o número de carreiras conforme orientado pelo gráfico, sendo o total de 32 carreiras. A carreira número 33, ela é feita a partir de pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base, mas lembrando que as 3 primeiras correntes tecidas no início contam como sendo um ponto alto. Concluído o gráfico 1,
Vamos para o 2, que está ao lado no canto direito da tela. Nele podemos notar um contorno na peça sendo distribuídos pontos baixos para o comprimento da peça e ponto baixo e correntes para a largura da peça. O símbolo de asterisco no crochê representa repetição. Agora que você já sabe como fazer a leitura de um gráfico linear, vamos para o circular. Leitura de gráfico circular. Como exemplo, escolhi um suplá do site da Círculo para ilustrar a leitura de um gráfico circular e farei uma pequena amostra para acompanhar o gráfico. Diferente do gráfico linear, iniciamos a leitura do gráfico circular pelo centro da peça. Conforme a legenda, temos os seguintes pontos: corrente, ponto baixíssimo, ponto baixo e ponto alto. No centro do gráfico temos um círculo que representa o anel mágico. É a partir dele que vamos tecer seguindo a sequência de pontos a cada carreira. E atenção, a leitura do gráfico circular é feita no sentido anti-horário. Para a primeira carreira, vamos iniciar com 3 correntes para tecer o primeiro ponto alto, mais uma corrente de separação e repetir um ponto alto e uma corrente até totalizar 12 pontos e finalizar com ponto baixíssimo. Na segunda carreira, faça 3 correntes e mais um ponto alto, uma corrente, pule um ponto de base e teça 2 pontos altos mais uma corrente. Repita esse padrão até concluir a carreira e finalize com ponto baixíssimo. Para a terceira carreira, teça 3 correntes e mais 2 pontos altos, uma corrente, pule 2 pontos de base e teça 3 pontos altos mais uma corrente. Repita esse padrão até concluir a carreira e finalize com ponto baixíssimo. Na quarta carreira, teça para dentro de cada intervalo de corrente de base um ponto leque, sendo 2 pontos altos mais uma corrente, mais 2 pontos altos. Faça uma corrente de separação e repita o ponto leque. Finalize a carreira com ponto baixíssimo. Agora repita a mesma sequência de pontos e carreiras conforme o gráfico até totalizar 12 carreiras para iniciar o acabamento. Para a primeira carreira de acabamento, faça ponto baixo pegando no intervalo da corrente de base e teça 5 correntes. Novamente, faça ponto baixo pegando no intervalo da corrente de base e teça 5 correntes. Repita o processo até completar toda a volta da carreira e teça 2 correntes mais um ponto alto como forma de finalização da carreira. Para a última carreira, teça um ponto baixo para a alça de base e para a próxima alça faça 8 pontos altos. Repita o processo até completar toda a volta na carreira e finalize com ponto baixíssimo. Viu como a leitura de gráficos não é complicada? E lembre-se, todas as informações que constam em uma receita, sejam textos e diagramas, são essenciais para a produção da peça. Por isso, não ignore nenhuma dessas informações, pois são complementares. Caso você deseje praticar a leitura dos gráficos apresentados na videoaula, é só conferir os links que estão disponíveis na descrição deste vídeo. Espero que essa videoaula tenha sido esclarecedora. Um beijo e até a próxima!